Glória a Deus, aleluia. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos, amém? É sempre muito bom quando nós estamos na casa do Senhor, falando de Jesus, falando do reino, falando da fé. O Senhor tem uma palavra para os nossos corações essa noite, Amém. para as nossas almas, para o nosso espírito. Eu creio, aleluia, Jesus. A palavra diz que Deus havia reservado um lugar para o povo, uma terra que manava leite e mel, uma terra onde os frutos, onde havia abundância, havia prosperidade. E o povo, depois de muitas lutas, de muitas batalhas, o povo fica diante da terra prometida, a terra que manava leite e mel, porque quando Deus promete algo, Ele cumpre. E então, diante do povo de Israel, diante da igreja, estava a terra prometida. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos livro de Êxodo, capítulo 33. Aleluia, meu Deus. Glória Santíssima. Um período que fala verdadeiramente da fidelidade de Deus e como Deus é maravilhoso e como é maravilhosa a tua presença. Todos acharam? O livro de Êxodo, capítulo 33, a partir do versículo 1. O pastor Emanuel começou dizendo um pouco sobre a presença de Deus. Nesta noite, Deus tem algo para nós referente à presença. Diz assim: depois ordenou o Senhor a Moisés: saia desta terra com o povo que você tirou do Egito, Moisés, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Versículo 2: mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra onde mana leite e mel com fartura. Porém eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderei destruí-los no caminho. Versículo 4: quando o povo ouviu estas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas. Versículo 12: disse Moisés ao Senhor: tu me ordenastes, conduza este povo, mas não permitas saber quem enviarás conosco. Disseste: eu conheço pelo teu nome, tenho me agradado de você. Versículo 13: se me vês com agrado, revela os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti, Senhor. Versículo 14: respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou: se não fores conosco, Senhor, não nos tire deste lugar. Aleluia. Somente até aqui. Eu gostaria que você fechasse seus olhos mais uma vez. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, bendito Senhor, nós queremos te dar graças, queremos te adorar, queremos te bendizer, Deus. Esta noite o Senhor escolheu para trazer o teu povo, para falar conosco. Tenha liberdade neste lugar, Espírito Santo, que possamos ouvir a tua voz e que a sua presença venha de forma profunda sobre os nossos corações, sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito, Senhor. Aleluia. Tenha liberdade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Deus é fiel, Deus é maravilhoso.
O Senhor havia prometido ao povo de Israel, à igreja do Senhor, aos eleitos, aos escolhidos. O Senhor havia prometido que traria eles a uma terra que manava leite e mel. Deus havia prometido ao povo de Israel que daria algo abundante para eles. No versículo 32 e no versículo 33, o povo está diante da presença da terra que manava leite e mel. O povo começa a olhar para aquela terra e ver como era maravilhosa, como era próspera, como era bom as promessas, a fidelidade de Deus, porque Deus, se Ele te prometeu algo, Ele vai cumprir. Aleluia! Porque Ele é fiel. Glória a Deus. Mas há algo interessante nessa história. Deus havia dito para Moisés que ele não estaria no meio do povo. Porque no capítulo anterior, no capítulo 32, o povo, durante toda essa caminhada na presença de Deus, o povo havia se desviado da presença de Deus. E então a presença já não caminharia mais com... A presença de Deus já não caminharia mais com o povo de Israel. E então Moisés começa a chamar a atenção de Deus. Moisés começa a dizer: Senhor, nós precisamos da Tua presença. Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz. O Senhor é o diferencial das nossas vidas. É o Senhor que tem nos dado vitórias. É o Senhor que tem sido fiel conosco. E Moisés então começa a trazer um diálogo com Deus. Deus havia chamado Moisés para algo mais profundo. E é neste ponto que o Senhor quer nos trazer esta noite. O Senhor tem preparado grandes coisas para as nossas vidas. Eu creio, Senhor, aleluia. Mas a questão principal é a presença de Deus vai estar conosco. O Senhor estará conosco, a presença dEle estará na terra prometida, estará diante das bênçãos. E o povo então começa... Obrigado. E então o povo começa a pedir perdão a Deus. Então o povo começa a entrar em lágrimas. E então o povo começa a buscar mais de Deus. E então o povo começa a fazer propósitos. E então o povo começa a jejuar, a buscar: Senhor, nós precisamos da Tua presença nos nossos cultos, na nossa congregação, na nossa nação, Senhor. E o Senhor começa a se alegrar quando o povo, quando a nação de Israel começa a buscá-lo. O Senhor começa a ficar feliz, porque Deus sempre quis caminhar com o povo de Israel. O Senhor sempre quis caminhar com a família de Israel. E nós, a igreja dos dias de hoje, nós representamos a Israel espiritual. Todo cristão, todo homem e mulher que já nasceu de novo representa Israel. Uma Israel não caída, mas é Israel espiritual. Aleluia, Jesus. E o Senhor nos trouxe aqui para dizer que nós precisamos acertar algumas coisas. Eita Deus, fala, Jesus. Que nós precisamos buscá-lo. Porque no livro de Ezequiel, eu gostaria que os irmãos abrissem 43, a partir do versículo 1. O livro de Ezequiel, que fala sobre o retorno da glória de Deus ao templo, as famílias, a nação de Israel. Diz assim: então o homem me levou até a porta que dava para o leste, e eu vi a glória do Deus de Israel que vinha do lado leste. Sua voz era como o rugido de muitas águas avançando, e a terra refugia com a sua glória. A visão que tive era como a que tivera quando ele veio destruir a cidade.
e como a que eu tivera junto ao rio Quebar, eu me prostrei, rosto em terra, e a glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o lado leste. Então o Espírito me pôs em pé e levou-me para dentro do pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. O Senhor quer retornar com a sua presença para as nossas vidas. Amém. O Senhor tem ainda uma porção mais profunda sobre as nossas vidas. O mundo está perdido lá fora. O mundo está caído, as pessoas caminham para o inferno. E se elas não encontrarem Jesus, elas irão. Porque a palavra diz que Jesus é o único caminho, é a única salvação, é a única solução, e é o único lugar, é a única ponte que um homem e uma mulher pode encontrar Deus. E é por isso que nós estamos aqui esta noite, e é por isso que você tem frequentado essa denominação, e é por isso que Deus te trouxe aqui, para dizer que a presença dEle será real na sua vida, se você crer, se você buscá-lo de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Eu creio, Senhor. É isso que o Senhor quer fazer conosco, nos encher, homens e mulheres, encher da sua glória. É isso que Deus queria ouvir de Moisés, que Deus queria ouvir do povo de Israel, que a presença dele era a coisa mais importante. Aleluia. Porque quando o povo de Israel viu aquela terra que manava leite e mel, quando viu aquela prosperidade, viu tudo aquilo que era bom, eles ficaram tão fascinados com as promessas de Deus, que eles se esqueceram que Deus não iria com eles. E quando eles falaram com Moisés: Moisés, vamos para a terra que manda leite e mel, vamos para as promessas, vamos tomar posse das vitórias, Moisés. E Moisés não estava preocupado com as promessas, Moisés não estava preocupado com a terra prometida, Moisés não estava preocupado com as frutas, com toda aquela prosperidade que aquela terra prometia. Mas Moisés estava focado no Senhor. E quando o Senhor diz que vai mandar um anjo, quando o Senhor diz que vai mandar um conselheiro, quando Deus diz que vai mandar um anjo poderoso com eles, Moisés então entra na presença de Deus e diz: Senhor, nós não sairemos sem a tua presença, nós não iremos a lugar nenhum se o Senhor não for conosco. Até aqui o Senhor nos trouxe em vitória e em triunfo. Aleluia, Senhor. E nós queremos caminhar contigo, Senhor. Oh, Pai. E Moisés então começa a pedir perdão pela vida dele, começa a pedir perdão pela vida da nação. E aquilo que o pastor Emanuel disse, que ele tem buscado um avivamento, é isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer avivar o Brasil, Deus quer avivar o mundo, Deus quer avivar Nova Almeida, Praia Grande, Deus quer avivar esta comunidade, Deus quer avivar a sua igreja, para que nós possamos ser uma igreja forte, uma igreja que vai vencer o pecado, uma igreja que está focada com a eternidade e com as coisas de Deus, as coisas que não podem se perder, as coisas que não podem ser roubadas, mas as coisas que estão no ser do ser humano, está impregnada em nossa alma, no nosso espírito. É isso que Deus quer, é essa riqueza, uma riqueza que não pode ser roubada, que não pode ser tirada de você. É bem verdade que a Bíblia é um manual. A Bíblia é algo tão importante para um cristão viver neste mundo. É maravilhoso nós estarmos num templo tão lindo como este. Amém. Mas eles podem tirar este templo de nós, eles podem tirar a palavra de nós,
mas eles não podem tirar a presença de Deus. Tudo aquilo que está armazenado na alma do ser humano, no espírito do homem, aquilo que nos liga ao Senhor, isso não pode ser retirado de um cristão. Oh, glória. E é por isso que quando se levantou perseguições, e eles colocaram apóstolos, colocaram os cristãos no presídio, e eles tiraram a palavra, a letra, eles tiraram a oportunidade daqueles cristãos de congregarem, mas a presença de Deus era além. A presença de Deus estava na vida daqueles cristãos. A presença de Deus precisa estar em nossas vidas, porque se levantará grandes tribulações, é tempo de dores, é tempo difíceis que a igreja irá passar. Fala, Deus. Aleluia. E não apenas no Brasil, no mundo. Tempo de perseguições. Tempo de perseguições. É verdade, irmão. Deus tem misericórdia. Para que o joio seja separado do trigo, para que os verdadeiros cristãos estejam em foco. Quando começarem a perseguição, o Senhor então dará o avivamento, porque o cristão só conseguirá sobreviver, só conseguirá estar forte se o Senhor mandar uma porção ainda mais profunda dele. Porque eles tentarão tirar de nós a oportunidade de estarmos na casa de Deus, eles tentarão tirar de nós a oportunidade de termos a palavra de Deus, eles tentarão calar a voz da igreja, mas eles não irão conseguir, porque o Senhor estará conosco. Aquele que começou a boa obra há de terminá-la. E é por isso que nós precisamos buscar mais de Deus. E é por isso que cada um de nós temos uma responsabilidade de buscar o Senhor. Que nós temos um altar, não apenas o altar da igreja, mas cada cristão no seu lar precisa ter um lugar de oração, um altar levantado, para que todos os dias a presença de Deus venha te visitar, para que todos os dias o Senhor venha falar, venha dar uma nova direção, venha dar um novo rumo, venha ser participante das nossas decisões. Fala, Deus. E é por isso que cada um de nós precisamos buscar mais do Senhor. Aleluia. Aproveite cada momento num culto maravilhoso como esse. Oh, glória. Uma igreja tão linda, homens e mulheres que resplandecem a presença de Deus. Muitos irmãos nossos em muitas nações não podem estar reunidos falando de Jesus, pronunciando Jesus abertamente, porque já começou a perseguição em todo mundo, em várias nações, pessoas estão sendo mortas em favor de Jesus, por falarem de Jesus. Isso não veio de hoje, isso não acabará, e nós temos a oportunidade de adorá-lo. Nós temos a oportunidade de ouvirmos louvores tão maravilhosos e adorarmos ao Senhor. Nós temos a oportunidade de bendizê-lo, de engrandecê-lo, de ouvir a sua voz. Aleluia. Abertamente. Aleluia. E tem irmãos, tem homens e mulheres que fazem parte da família de Deus, que isso foi retirado. E eles queriam a oportunidade de ouvir falar de Jesus. E eles queriam a oportunidade de entoar louvores ao Senhor em uma igreja, em um templo. E eles queriam ter a oportunidade de estar em momentos adorando, ouvindo irmãos, sendo edificados uns com os outros. E eles estão sofrendo
Porque a palavra diz que assim começou o cristianismo, para que nós estivéssemos hoje, conhecêssemos mais de Jesus. Homens foram mortos, mulheres foram mortas, e o Senhor nos deu a sua glória. E o Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui, de estar ouvindo a sua voz. Aleluias. Como é maravilhoso. É tempo de nós nos preparar. É tempo de nós deixarmos as nossas candeias acesas. Nós deixamos a nossa reserva de óleo, a nossa reserva da presença de Deus cheia. Porque os tempos têm sido diminuídos, os tempos estão em fim. Nós estamos vivendo momentos difíceis, nós estamos vivendo momentos de tribulação, nós estamos vivendo momentos de aflição, momentos de barreiras, de tribulações. E é tempo de nós buscarmos mais o Senhor. Aleluia. É tempo de nós agarrarmos nesta obra. É tempo dos irmãos ajuntarem com essa família, com o anjo que Deus colocou nesta igreja, para que o reino de Deus se propague, para que o reino de Deus, as pessoas conheçam Jesus, para que elas conheçam a salvação. Eita glória, fala, Senhor. Aleluia. Para que pessoas que nós conhecemos e estão caminhando para o inferno, mas elas precisam do Senhor. Glórias ao teu nome. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e ficasse de pé. Glórias a ti, Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glórias ao teu nome. Eu gostaria... Fica à vontade, Espírito Santo. Aleluia. Eu gostaria de chamar os irmãos aqui para frente. Vamos dar as mãos. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Que possamos dar as mãos aqui na frente. Aleluia. Que possamos orar ao Senhor, clamando mais de Deus, mais da sua presença. Amém. Glórias. Feche os seus olhos. Glórias. Tenha liberdade, Espírito Santo de Deus. Que a sua presença seja real na vida dos seus filhos. Que a tua graça nos ajude, Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que a sua presença venha de uma forma real e abundante,
porque temos a oportunidade de adorá-lo, de bendizê-lo, de exaltá-lo, Senhor. Que esta comunidade venha conhecer Jesus, venha conhecer o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou. Levante missionários, levante evangelistas, levante ministros, ministros de louvor, profetas, pastores, mestres, aquilo que a tua palavra diz, Senhor. Tu és a minha canção. Que o teu nome seja louvado, Senhor. Aleluia. Espírito Santo, que o teu nome seja louvado, Senhor. Aleluia, exaltado seja teu nome, Senhor. Aleluia. É tempo de perseguições. A igreja já tem sido perseguida na sua família, na sua rua, na sua comunidade, mas é tempos de lutas e batalhas, onde o cristão está sendo confrontado, onde homens e mulheres têm largado a fé, onde homens e mulheres têm parado de caminhar, onde homens e mulheres têm deixado de lado Jesus, têm deixado de lado a casa de Deus, têm deixado de lado as verdades do Evangelho. Exaltado seja o teu nome, Senhor. A palavra diz que aqueles que perseverarem até o fim, eles receberão a recompensa. Eles receberão a recompensa que Deus dará aos fiéis. Os fiéis receberão um novo nome. Os fiéis receberão uma nova forma. Os fiéis receberão uma nova linguagem. Os fiéis receberão uma nova vida, um novo coração, um novo modo de viver.
houver línguas, que haja interpretação. Deus tem enviado o Consolador. A igreja passará por momentos difíceis, momento onde a nossa fé será confrontada, onde homens deixarão de seguir Jesus e somente os escolhidos, os eleitos, aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo existirão. Aqueles que foram escolhidos não por vontade própria, aqueles que não tiveram a escolha na carne, mas no Espírito, porque a palavra diz em Efésios 1:4 que Deus escolheu um povo para Ele, Deus predestinou homens e mulheres a fazerem parte da sua família. Deus não deixará o seu povo desiludido, Deus não deixará o seu povo ser confundido. Porque nós somos frágeis, nós somos tão fracos, Senhor. Se dependesse apenas de nós, nós iríamos para o inferno, Senhor. Mas o Senhor tem nos ajudado a caminhar. Porque nós estávamos mortos. A Bíblia diz que o homem estava morto em seus delitos e em seus pecados. Ezequiel 37, havia apenas ossos, aquele exército estava morto. Homens e mulheres, Deus olhava para a terra e só via o pecado. Toda a humanidade estava perdida e fadada ao fracasso. Mas o Senhor amou o povo para Ele. O Senhor nos escolheu, nos resgatou, nos atraiu. O Senhor nos deu vida e vida em abundância para viver o seu reino. Nós te agradecemos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Palavra de Deus. ¿Cuántos recibieron esa palabra? Aleluia.